Bom dia, pessoal. Dando continuidade às nossas videoaulas, hoje falaremos sobre frase, oração e período. Lembro que nas videoaulas anteriores nós estudamos as classes gramaticais, a morfologia, né? Substantivo, adjetivo, verbo, numeral, artigo. Tá, encerrando essas classes gramaticais, a gente passa agora para estudar as orações, as frases, os períodos. O que é isso, professor? São grupos de palavras que estão se relacionando. A gente estudou anteriormente as palavras soltas, isoladas. O que era o substantivo, o adjetivo que acompanha o substantivo, o verbo que indica a ação, o artigo, o numeral, a preposição, a conjunção, certo? O advérbio que modifica um verbo, um outro adjetivo ou outro advérbio. Então, estudamos as classes gramaticais de forma isolada, para a gente saber identificar, dentro de uma frase, dentro de um período, quais são as classes gramaticais que estão ali dentro. Ok, beleza, tranquilo. Mas a partir de agora, a gente vai estudar não mais as classes isoladas, mas as palavras relacionadas umas às outras, certo? Então a gente entra em uma parte do estudo da língua portuguesa que não é mais voltado para as palavras isoladas, soltas. A gente vai estudar a relação entre as palavras, certo? Que juntas elas formam termos chamados de frase, oração e período. Formam construções que nós não chamamos mais pelas palavras soltas, isoladas. Vamos falar de frase, oração e período. Tá. Antes de mais nada, de entrar nesse assunto, hoje falaremos exclusivamente dos termos essenciais de uma oração. Mas para que a gente entenda, é preciso saber antes o que é uma oração. Qual a diferença entre oração e frase e período, certo? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Coloquei aqui para vocês os três conceitos, certo? O que é frase, oração e período. E alguns exemplos. Frase, quando falarmos de frase, estamos falando de todo enunciado linguístico que tenha sentido, certo? Todo enunciado, todo grupo de palavras que você usa para construir uma mensagem, para se comunicar com alguém que tenha sentido, nós chamaremos de frase, certo? Geralmente a frase, a gente está falando de uma frase nominal, que não possui verbo. Então, frase, todo enunciado linguístico com sentido completo. Exemplo, eu coloquei aqui para vocês, ó. Quando a gente fala assim para um colega, para alguém, parabéns, teve sentido, eu consegui alcançar meu propósito, que era parabenizá-lo, mas aqui não tem verbo, tá vendo? Então a frase pode ser compreendida dessa forma, minha gente. Todo enunciado linguístico com sentido que não gira em torno de um verbo, que não possui um verbo. Quando possui verbo, chamaremos de oração, ou então frase verbal, porque está girando em torno de um verbo. Então, professor, o que é a frase? É todo enunciado linguístico que tenha sentido completo. Quando ela não possui verbo, a gente chama de frase nominal, certo? Ou só frase, ok? Exemplo, parabéns, obrigado. Ó, quando a gente fala assim, obrigado, alguém nos ofereceu um serviço, um produto e a gente está agradecendo. Teve sentido completo. Então aqui a gente tem verbo aqui? Não, também não tem verbo aqui. Então a frase, a gente chama de frase todo enunciado linguístico com sentido, certo? Ok. Então a frase vai ter verbo, professor? Se tiver um verbo, pessoal, vai ser uma oração, ou também chamada de, vou colocar aqui, ó, frase verbal. Ah, professor, então quer dizer que todo enunciado linguístico é chamado de frase. Isso. Quando ela não tem verbo, pessoal, a gente chama só de frase, ou frase nominal, tá? Certo? Então a frase vai ser todo enunciado linguístico que tenha sentido. Chamamos de frase nominal quando não tem verbo. Quando ela tem verbo, pessoal, já não é mais frase nominal. Vai ser uma oração, certo? Ou então frase verbal, como queiramos chamar. Então a oração vai ser todo enunciado linguístico que gira em torno de um verbo, pessoal. Prestem atenção. Então se eu tenho uma estrutura linguística, uma frase que não tem verbo, eu vou chamá-la apenas de frase ou então frase nominal, porque não tem verbo. Quando eu tenho um verbo, eu já vou chamá-la de oração, ou então frase verbal, ok? Todo enunciado linguístico que gira em torno de um verbo, tem que ter um verbo. Lembrando das classes gramaticais, o verbo é aquela palavra que indica ação, certo? Fenômeno da natureza, estado, ok? Então aqui nós teremos sempre que girar em torno de um verbo para chamarmos de oração. Ok, professor, tranquilo. E o que é então período, pessoal? Pessoal, período vai ser todo enunciado linguístico que possui uma ou mais orações. Quando ela possui só uma oração, nós chamamos de período simples. Está vendo aqui? Ah, mas se tiver mais de uma oração, período composto.
Veja só, é bem simples, pessoal. Todo o enunciado linguístico que tenha sentido completo, sem verbo, frase ou frase nominal. Teve verbo, oração ou frase verbal. Tem mais de um verbo ou tem um verbo só. A gente chama de período simples, quando tem só um verbo, e período composto. Ah, professor, então quer dizer que quando a gente só tem um verbo, por exemplo, olha como eu coloquei aqui. O aluno fez a prova. Vamos analisar, pessoal, morfologicamente. Vamos tentar relembrar as classes gramaticais. O, artigo, aluno, substantivo, fez, verbo, a, artigo, prova, substantivo. Certo? Só que a gente não está lá nas classes gramaticais. A gente vai tentar entender agora esses elementos juntos. Essa relação entre as palavras. Aqui tem quantos verbos? Apenas um, pessoal. Então, quando a gente tem um verbo, nós chamamos de oração ou frase verbal. Certo? Mas se aqui, essa mesma oração, ela só tem um verbo. É chamada de oração ou frase verbal. Mas ela pode ser chamada também de período simples. Certo? Porque só tem um verbo. Uma oração. E se eu tivesse, então, dois verbos, duas orações, seria chamado de período composto. Então é bem simples. Período, todo enunciado linguístico que possui uma ou mais orações. E o que é que diz se eu tenho uma, duas ou três orações? A quantidade de verbos, minha gente. É simples. Se você tem três verbos da oração, no período, três orações. Dois verbos, duas orações. Ok? Tá. A gente vai ver mais à frente, bem mais à frente, algumas situações em que dois verbos juntos não quer dizer um só verbo, uma locução. Representam duas orações, mas isso vai ser bem mais à frente, certo? Então tá. Entendendo a distinção, a diferença entre frase, todo enunciado linguístico com sentido, que não tem verbo. É chamado de frase ou frase nominal, certo? Quando ela tem o verbo, aí já muda o nome dela. A nomenclatura vai ser oração ou frase verbal. Tem um verbo. E o período é toda estrutura linguística que possui uma ou mais orações. Se tem só uma oração, a gente chama de período simples. Ah, professor, mas eu também posso chamá-la de oração? Pode, não só tem um verbo. A gente chama de oração, oração absoluta, frase verbal ou então período simples. Agora, se tiver mais de uma oração, chamamos de período composto, ou seja, mais de um verbo, ok? Tá. Eu vou colocar um exemplo aqui do período composto e do período simples para que a gente entenda. Essa oração aqui, o aluno fez a prova, tem só um verbo, então ela pode ser chamada de período simples ou composto. Simples, pessoal, porque só tem um verbo, certo? Então é só conseguir entender essa diferença para que a gente consiga compreender e dê continuidade aos estudos, especificamente nessa videoaula da oração, certo? Então quando eu falo assim, pessoal, obrigado, estou agradecendo. Tem verbo? Não, não tem verbo. Então a gente está diante de uma frase nominal, ou só frase, certo? Agora, quando eu digo assim, pessoal, entrem na sala, tem um verbo entrar, então eu já tenho uma oração ou frase verbal, certo? Ou então período simples pode ser chamado. Agora, se eu digo assim, pessoal, entrem na sala e façam as atividades. Veja que tem dois verbos, entrar, entrem na sala, e fazer, façam as atividades. Dois verbos, se eu tenho dois verbos, eu vou ter duas orações. Se eu tenho duas orações, eu vou ter, obviamente, um período composto, certo? Vou colocar aqui para vocês o exemplo. Ó, pessoal, vamos lá. Coloquei três exemplos aqui para a gente entender a diferença entre frase, ou frase nominal, como queremos chamar, oração, ou frase verbal, e período, certo? Vamos lá. Primeiro exemplo que eu coloquei, silêncio. Quando eu falo assim, pessoal, silêncio. Tem verbo? Tem algum verbo aqui? Não, pessoal. Então aqui eu chamo de, frase, certo? Ou frase nominal. Você que escolhe. Quando eu tenho uma estrutura, uma frase formada por verbo, constituída por um verbo, aí nós chamamos, de oração. E qual é o verbo então, professor, aqui? Minha mãe viajou. Aqui, pessoal, o verbo, ok? Então, nesse caso aqui eu tenho frase, silêncio, minha mãe viajou, uma oração. Ah, tá. Essa oração pode ser chamada também de frase verbal. Ok. E o que é o período, professor? Pessoal, eu falei anteriormente. O período é quando nós temos, ocorre quando nós temos uma estrutura linguística, certo? Uma frase formada por uma ou mais orações. Quando ela tem uma oração só, ela é chamada de período simples. Aqui tem uma oração só ou duas, tem mais de tem um ou dois verbos, só tem um verbo. Então a gente vai chamar aqui também, pessoal, de período simples. Ah, tá. E quando nós temos mais de uma oração, é chamado período composto. Isso, pessoal.
Então olha só o exemplo aqui. Eu comprei um celular e meu irmão ganhou 2 celulares. Quais são os verbos? Vamos separar os verbos. Comprou, eu comprei e ganhou. Ou seja, se eu tenho 2 verbos, eu vou ter 2 orações. Logo, eu tenho um período composto. Ok? Tranquilo? Certo? Tá. Então vamos lá. Frase, oração, período. Ok. Hoje, especificamente nessa videoaula, falaremos apenas dos elementos da oração, dos termos essenciais. Professor, então toda oração vai ter vários termos, termos essenciais que tem que estar presente, termos integrantes que complementam o sentido de outras palavras e termos acessórios. Isso, pessoal. Hoje, nessa videoaula, falaremos exclusivamente dos termos essenciais. Toda oração, tá aqui ó, o exemplo que gira em torno de um verbo, ela vai ter termos essenciais. Ela precisa ter alguns elementos. Quais são os 2 elementos, professor, essenciais? Quais são os 2 termos essenciais que toda oração tem que ter? Pessoal, sujeito e predicado. Vamos estudar agora, ok? Falaremos agora exclusivamente dos termos que compõem a oração. Já sabemos a diferença entre oração, frase e período. Ok. A oração vai ser todo enunciado linguístico que gira em torno de um verbo, ou também chamado de frase verbal, certo? Ou então oração absoluta, certo? Tá. Quais são os termos, professor? O que é isso, esses termos essenciais? Pessoal, geralmente, na maioria dos casos, toda oração vai ser composta por 2 elementos, sujeito e predicado. Ah, professor, você falou geralmente, quer dizer então que vai ter algumas situações que nós teremos alguns desses elementos, só um ou outro? Isso, pessoal. Vai ter algumas circunstâncias, algumas situações em que nós teremos apenas o predicado. Vai ser chamado de oração sem sujeito ou sujeito inexistente, não tem. Mas por enquanto vamos ver aqui exemplos que tem os 2 elementos. Quais são os termos essenciais? São 2 elementos essenciais, sujeito e predicado. Veja só, eu coloquei aqui um exemplo. Primeira coisa que a gente vai tentar separar é o termo que representa o ser de quem se fala. A gente está falando de quem? Na primeira oração, Mariana vai comprar um caderno. A gente está falando de quem? Quem é que vai comprar um caderno? Mariana. Certo, pessoal? Pessoal, vejam só. Mariana é chamada de sujeito. Por quê? Porque aqui representa o termo de quem se fala alguma coisa. A respeito de quem? Veja só. Quem é que vai comprar um novo caderno? Mariana. A esse termo nós damos o nome de sujeito. Certo? Eu coloquei a definição aqui embaixo, a gente vai ver mais à frente. Todo o restante da oração, iniciando pelo verbo, nós chamaremos de predicado. O que é o predicado, professor? É todo termo ou grupo de termos que faz uma declaração sobre o sujeito, que fala do sujeito, que no caso vai ser aqui, ó, vai comprar um novo caderno. Quem é que vai comprar um novo caderno? Mariana, ela é o sujeito. E o que é que eu estou falando dela, declarando sobre Mariana? Que ela vai comprar um novo caderno. Então, nesse caso, pessoal, tudo aqui, ó, que fala sobre o sujeito, nós chamamos de predicado. Certo? Ó, bem simples. São 2 termos essenciais, sujeito e predicado. Quase sempre nós teremos orações com esses 2 elementos. Vai ter algumas circunstâncias que a gente vai ter só o predicado. A gente vai ver mais à frente isso, certo? Outro exemplo. Os alunos do 7º C da Escola Maria Emília realizaram as atividades. Primeira coisa que eu pergunto a vocês. Vamos separar o verbo para facilitar? Qual é o verbo? Realizaram. Certo. Quem é que a gente está falando? Quem foi que realizou as atividades? Quem foram as pessoas que realizaram as atividades? A gente está falando de quem? De qual ser? Que pode ser um ser humano, um animal, pode ser um objeto. Ó, os alunos do 7º ano da Escola Maria Emília. Então, pessoal, aqui, ó, tudo isso aqui, até Maria Emília, a gente chama de sujeito. Certo? Porque o sujeito é o termo que representa, tá aqui, ó, que representa o ser a respeito de quem se diz alguma coisa, pessoal. Ou seja, toda vez que a gente estiver fazendo referência a algo ou a alguém, certo? A gente vai estar fazendo referência ao sujeito. No nosso caso aqui, são os alunos do 7º C da Escola Maria Emília. É o sujeito. E o que é que a gente fala dessa turma, desses alunos do 7º C Maria Emília? Que eles realizaram as atividades. Aqui vai ser, pessoal, ó, o predicado. Tudo isso é predicado. Certo? Todo o restante
vai ser chamado de predicado. Então, o predicado é o termo que expressa a declaração que se faz sobre o sujeito. Eu não disse aqui a vocês, minha gente? Ou seja, toda vez que a gente faz uma declaração, fala algo sobre o sujeito, nós chamamos de predicado. Ó. Quando a oração é composta pelos dois termos, sujeito e predicado. Porque nós teremos situações, como eu já mencionei, que teremos só o predicado, mas isso vai ficar bem mais à frente. Então tá. Professor, toda oração vai ter esses dois elementos. Geralmente sim, pessoal. São chamados de elementos ou termos essenciais. Quando a gente fala essencial, é que é preciso que se exista, ok? Então, ó, Mariana vai comprar um novo caderno, sujeito, Mariana. Vai comprar um caderno, predicado. Tudo que diga respeito ao sujeito, que fale sobre o sujeito, nós chamamos de predicado. Outro exemplo aqui, os alunos do 7º C da Escola Maria Emília realizaram as atividades. A gente está falando de quem? Quem foi que realizou a atividade? Os alunos do 7º C da Escola Maria Emília, sujeito. E o que é que a gente fala dessa turma? A gente declara sobre essa turma que eles realizaram as atividades. Então, ó, predicado. Ok? Termos essenciais, professor. Quais são os termos que tem que existir? Na maioria das vezes, sujeito e predicado. Vai ter alguma situação que a gente vai ter só um desses dois elementos? Vai ter só o predicado. O sujeito vai ser inexistente, ele não existe. A gente vai ver mais à frente isso também. Ok, pessoal? Tá. Então vamos lá. O sujeito, que é o que representa o ser de quem se fala, certo? O ser a quem a gente está fazendo uma referência, explicando, falando de algo que é chamado de sujeito, ele pode ser chamado de sujeito simples ou composto. Como assim, professor? Pessoal, vamos entender agora. Todo sujeito, ele vai ter um núcleo. O que é o núcleo? O núcleo do sujeito é a parte mais significativa. Representa o ser. Pode ser representado por um substantivo, por uma palavra substantivada, por um pronome. Então, o sujeito, ele é formado por um ou mais núcleos. Quando ele tem um núcleo só, nós chamamos de sujeito simples. Quando nós temos mais de um núcleo, sujeito composto. Vou colocar o exemplo aqui para ficar fácil de compreender, certo? Ó, pessoal, dois exemplos que eu coloquei aqui para vocês, para a gente entender o que é o núcleo do sujeito. Primeira coisa que a gente vai fazer é separar o sujeito, certo? Então aqui a gente está falando de quem? Os alunos e os professores organizaram o evento. Quem foi que organizaram o evento? Os alunos e os professores. Aqui a gente tem um sujeito, certo? Qual é o predicado? Organizaram o evento. Nós chamamos de predicado, certo? Nesse caso aqui, nós temos um sujeito formado por quantos núcleos? O que é o núcleo? O núcleo é a palavra significativa. É a palavra que representa o ser, ou seja, é a palavra que tem mais sentido, uma maior semântica, ou seja, a palavra significativa. Então nós temos quantos núcleos aqui? A gente está falando de quem? Quem foi que organizou o evento? Os alunos. Então, alunos é o primeiro núcleo e professores é o segundo núcleo. Nós chamamos aqui, ó, de núcleos do sujeito. Nós temos dois núcleos. Ah, tá. Toda vez que eu tiver mais de 1, 2, 3, 4, 5, a gente vai chamar de sujeito composto. Certo? E se eu tiver só um núcleo? Sujeito simples. É fácil, pessoal. Vamos dar um exemplo aqui. Pedro gostou da prova de português. Quem foi que gostou da prova de português? A gente está falando de quem? Pedro. Pedro é o sujeito. Qual é o predicado aqui? Todo o restante, ó, é chamado de predicado. Certo? Sujeito é o termo que representa o ser de quem se fala. De quem a gente está falando? Está falando de quem? De Pedro. E toda declaração que diz respeito a ele, que fala sobre o sujeito, é chamado de predicado. Mas esse sujeito aqui tem dois núcleos? Eu estou falando de Pedro e de outra pessoa? Não. Eu estou falando só Pedro. Então aqui só tem um núcleo. Aqui, pessoal, vai ser então o quê? Um sujeito simples. Ok? Então, quando eu tenho na oração mais de um núcleo no sujeito, eu vou ter um sujeito composto. Quando eu tenho só um núcleo, sujeito simples. O que é o núcleo? A palavra mais significativa que está dentro do sujeito. Pode ser representada por um substantivo, por uma palavra substantivada, por um pronome. Então, aqui nesse caso, sujeito composto, mais de um núcleo. 2, 3, 4, 5 ou mais. Quando tiver só um núcleo, sujeito simples. Ok? Tranquilo? Tá, vamos lá. Fora essas duas classificações, nós temos mais tipos de sujeito? Temos.
Quando a gente estiver falando em relação à quantidade de núcleo, vai ser essa. Sujeito simples, um núcleo. Sujeito composto, mais de um núcleo. 2, 3, 4, 5. Ok. A gente vai chamar de sujeito composto. Só que o sujeito também pode ser chamado ainda de sujeito oculto, certo? Ou elíptico. Sujeito indeterminado e sujeito inexistente, quando não existe, como a gente falou anteriormente. Tá? Então, além do sujeito simples e do sujeito composto, veremos agora o sujeito oculto. Então vamos lá. Vimos agora há pouco que o sujeito, quando o sujeito está explícito, né, está à mostra, ele pode ser chamado de sujeito simples, um núcleo, sujeito composto, mais de um núcleo, 2, 3, 4. O que é o núcleo? A palavra significativa que compõe o sujeito. Ok. Então, nesse caso aqui, a gente vai ver agora que nem sempre o sujeito vai estar à mostra. Ele pode estar escondido, certo? É o caso aqui, ó, do sujeito oculto. Pessoal, bota isso na mente, na cabeça aí, sujeito oculto, que também pode ser chamado de sujeito elíptico ou desinicial. Você que escolhe o nome que quer utilizar, certo? Se você colocar numa questão, numa prova, sujeito oculto, está correto. Elíptico também, desinicial também. Por que ele é chamado de desinicial? Porque ele está escondido. Mas a gente consegue descobrir quem é o sujeito pela desinência verbal. O que é desinência verbal? A gente viu isso na videoaula sobre verbo. A partezinha final de um verbo, que nos dá mais informações, ok? Então tá. Sujeito oculto, o que é isso, professor? Vimos anteriormente que o sujeito pode ser simples, um núcleo, e composto mais de um núcleo, que está ali à mostra. Os dois estão explícitos ali pra gente. Mas ele pode aparecer de forma oculta, escondida. O sujeito oculto é aquele sujeito que não se encontra expresso. Ó. Ele não se encontra expresso à mostra na oração, mas que é identificado pela desinência verbal. Pessoal, sujeito oculto, elíptico ou desinicial, é aquele sujeito que está escondido, mas que a gente consegue descobrir quem é pela parte final do verbo, pela desinência verbal. Então, o sujeito que esteja escondido, que nós conseguimos identificar pela desinência verbal, relembrando o que é desinência verbal, a parte final de um verbo, nós chamaremos de sujeito oculto. Vamos ver o exemplo? Aqui, ó. Precisamos comprar um novo caderno. Qual é o verbo? Precisamos. É o verbo. Qual é o sujeito? Eita, o sujeito está escondido. Ele não está. Era para estar aqui, mas ele não está. Ou seja, como é que a gente vai descobrir quem é o sujeito? Pela partezinha final de um verbo. Quem é que precisamos? Eu precisamos? Tu precisamos? Ele precisamos? Nós precisamos. Ah, descobri. É o nós, professor. Aqui, ó. Nós precisamos. E eu descobri como? Porque o nós, ó. Eu precisamos? Não. Nós precisamos. Então aqui, ó, desinência verbal, a parte final, fez eu descobrir quem é o sujeito. O sujeito aqui, oculto, é nós. Ok? Segundo exemplo. Viajarei amanhã bem cedo. Quem viajarei? Tu viajarei? Ele viajarei? Nós viajarei? Eu viajarei. Ah, descobri, professor. Eu viajarei. Tá aqui, pessoal. O eu, ó. O sujeito oculto é eu viajarei. Então aqui a gente descobriu. É simples, esse é o sujeito oculto. Quando ele está escondido, certo? Mas que nós conseguimos descobrir quem é pela desinência verbal, pela partezinha final do verbo. Ó. Quem viajarei? Eu viajarei. Quem precisamos? Nós precisamos. Chamamos aqui, pessoal, de sujeito oculto. Ok? Tranquilo? Certo? Nessa videoaula, estudamos aí os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Quais são os tipos de sujeito? Vimos 3 hoje. Sujeito simples, quando tem um núcleo. Sujeito composto, quando tem 2 núcleos. E sujeito oculto. O composto pode ter 2 ou mais núcleos. E o sujeito oculto, que é aquele que está escondido, mas que nós conseguimos descobrir quem é pela desinência verbal, parte final de um verbo. Esse sujeito oculto pode ser chamado de elíptico ou ainda, pessoal, de desinicial. Tranquilo? Tá. Próxima videoaula daremos continuidade com outros tipos de sujeito. O sujeito indeterminado e o sujeito inexistente, quando ele não existe. Certo? Tranquilo? Valeu. Vou colocar ao final dessa videoaula 2 questões sobre esse conteúdo, só para a gente revisar e reforçar. Valeu. Bom, pessoal, então a gente tem aí na tela uma questão, a primeira questão, certo? Que pede para que você identifique a única alternativa abaixo que possui uma oração com sujeito oculto.
Lembra do que vimos aqui na aula anterior. Sujeito oculto é aquele que está escondido, mas que a gente consegue descobrir pela desinência verbal, pela parte final de um verbo. Vamos ver, letra A. Os meninos compraram uma nova bola. O sujeito está explícito aí, então ele não está escondido. Os meninos, sujeito, ou seja, sujeito simples, só tem um núcleo, meninos. Letra B. As professoras e as coordenadoras estão nos controlando. Quais são os sujeitos aí? Os núcleos, professoras e coordenadoras. Ou seja, nós temos um sujeito explícito, tá? E amostra. Já não é sujeito oculto, é um sujeito até composto, porque tem dois núcleos, professoras e coordenadoras. Letra C. Encontramos um celular na sala dos professores. Ah, aí é que está. Quem encontramos? Nós encontramos. Perceberam que pela parte final de um verbo deu para descobrir quem foi o sujeito, quem praticou a ação, quem encontrou o celular? Nós. Tá vendo? Então, nesse caso aí, é a letra C. Nós encontramos um celular na sala dos professores. O nós está escondido, mas a gente conseguiu descobrir pela parte final de um verbo, certo? No caso aí, encontramos nós, ok? Vamos para a próxima pergunta. Tá, pessoal, vamos lá. Segunda, questão 2. Identifique a única alternativa abaixo que possui uma oração com sujeito composto. Veja que ele pede agora o sujeito composto. Sujeito simples e composto são aqueles que estão explícitos. A gente está ali na frente, na nossa frente, conseguindo visualizar, certo? Letra A. Os meninos compraram uma nova bola. Tem sujeito? Tem, tá aí. Os meninos. Ou seja, um sujeito explícito. Mas é um sujeito simples ou composto? Ele quer o composto. Os meninos só tem um núcleo, é um sujeito simples. Então já não é letra A. Letra B. As provas e os simulados já estão na sala de aula. O que está na sala de aula? As provas e os simulados. Ou seja, nós temos dois núcleos, provas e simulados. Ah, então aí é que a gente tem um sujeito composto. Isso mesmo, letra B. As provas e os simulados já estão na sala de aula. Vamos analisar o restante, mas a gente já sabe que a resposta correta, onde tem um sujeito composto, é a letra B. Letra C. Estudei bastante para a prova. Lembra que a gente já estudou isso hoje. Então, estudei bastante para a prova. Qual é o sujeito? Sujeito simples, composto ou oculto? Né? Ou também, se for oculto, pode ser chamado de elíptico ou desinencial. Sempre lembrar disso. Estudei bastante para a prova. Ele está escondido, o sujeito. Mas vamos tentar descobrir quem é. Quem é que estudei para a prova? Nós estudei, tu estudei, ele estudei ou eu estudei? Eu estudei bastante para a prova. Ah, descobri. Então, o sujeito aí é eu. Ou seja, um sujeito oculto. Ele está escondido, mas eu consegui descobrir. Pela parte final do verbo estudei, ó, o ei. Quem estudei? Eu estudei. Sujeito oculto, letra C. E a letra D? É um sujeito simples, composto ou oculto? Vamos ver? Letra D. O gabarito da prova já foi disponibilizado. Sujeito simples, pessoal. Só tem um núcleo, o gabarito, certo? O gabarito da prova. Então, aí é um sujeito simples. Como ele quer um sujeito composto, só temos aí a letra B. As provas e os simulados já estão na sala de aula. Quais são os núcleos? Provas e simulados. Sujeito composto. Ok? Valeu, até a próxima.